Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleo e a partir de agora estaremos juntos nas aulas de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre as diagonais de um polígono. Um polígono vocês estudaram na última aula sobre ele, sobre as suas classificações. Polígono é uma forma geométrica fechada formada por segmentos de retas. Um polígono ele pode ser classificado como convexo ou não convexo e ele também pode ser classificado de acordo com o número de lados. Vamos aqui para nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar as diagonais. Diagonal de um polígono é um segmento de reta que traça duas vértices não consecutivos. Acredito que vocês tenham estudado os elementos de um polígono. E a vértice é o ponto de encontro entre dois lados. Esse nosso polígono, por exemplo, ele tem 4 lados. 4 lados ele seria classificado como um quadrilátero. Então, a diagonal, ela vai ser segmento que ela não pode ser traçada por dois vértices não consecutivos. Então, por exemplo, esse vértice ele não pode se ligar a esse porque é consecutivo. Consecutivo é um depois do outro. E nem a esse que também é consecutivo. Então, resta esse vértice. Pronto. Aqui no nosso quadrilátero, nós formamos uma diagonal. Podemos formar ainda outra diagonal, que vai ligar esses outros dois vértices não consecutivos. Aqui nós temos, nessa outra figura, um pentágono, porque ele tem 5 lados. 5 lados. 2, 3, 4, 5 é um pentágono. Consequentemente, ele também vai ter 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Vamos lá traçar as diagonais desse pentágono. Uma diagonal. Aqui nós temos outra diagonal. Aqui nós temos mais uma diagonal. Ficou aqui um pouquinho. E mais uma diagonal. O nosso polígono de 5 lados, ele vai ter também 5 diagonais. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Agora, professora, toda vez que eu for calcular as diagonais de um polígono, eu preciso desenhar o polígono e traçar as diagonais? Não. Nós podemos calcular as diagonais de um polígono através de fórmulas. Que fórmulas são essas? Vamos lá. Para começar, a gente vai ter o quê? Nós podemos calcular dois tipos de diagonais. A primeira é as diagonais que partem de um único vértice. E a segunda são as diagonais totais. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ignorem a trilha sonora no fundo, tá? Os vizinhos. Como é que eu calculo as diagonais de um único vértice? A gente escolhe, vamos lá, selecionar uma diagonal.
E a gente vai traçar nesses 3 exemplos aqui que eu trouxe. A gente tem aqui um quadrilátero, 4 lados, um triângulo, 3 lados, e um hexágono, 6 lados. Traçando aqui, partindo de um único vértice, eu não posso ligar a esse nem a esse, porque são consecutivos, então eu vou traçar a esse. Então, um quadrilátero, ele vai ter apenas uma diagonal, que parte de um único vértice. Uma diagonal que parte de um único vértice. Vamos lá para o triângulo. O triângulo, vamos buscar qual é a diagonal que a gente vai traçar. Observem, essa diagonal é consecutiva e essa também é consecutiva. Então, não tem como a gente traçar diagonais de um triângulo. Então, ficaria... Um triângulo, ele tem 0 diagonais. 0 diagonal. Vamos para o hexágono. Vamos pegar essa diagonal. Essas duas... Ou melhor, vamos pegar essa vértice. Essas duas vértices, elas não podem se unir numa diagonal, porque são consecutivas. Então, a gente vai traçar a diagonal ligando a essa vértice e essa vértice. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, um hexágono, ele ficou com 3 diagonais que partem de um único vértice. Então, o que a gente pode perceber? Um quadrilátero tem 4 lados. Uma diagonal. O triângulo tem 3 lados. 0 diagonal. O hexágono tem 6 lados. 3 diagonais. O que a gente pode perceber? A diferença entre o número de lados e o número de diagonais que partem de um único vértice vai ser sempre 3. Então, sabendo disso, a gente tem a fórmula. Vamos utilizar aqui, ó, D, vou colocar um D minúsculo, que é para lembrar que as diagonais que partem de um único vértice vai ser igual a N, que é o número de lados, menos 3. Se o meu polígono, por exemplo, tiver 20 lados, é só eu aplicar na minha fórmula. Diagonais que partem de um único vértice vai ser igual 20 lados menos 3. Então, as diagonais que partem de um único vértice vai ser igual a 17. Se o meu polígono tiver 32 lados, novamente eu aplico a fórmula. Diagonais que partem de um único vértice vai ser igual a 32, que é o número de lados, menos 3. Diagonais vai ser igual a 29. E assim sucessivamente. Mas por que menos 3? Prestem bem atenção. Como eu falei para vocês, as diagonais, elas não ligam vértices consecutivos. Então, cada vértice vai ter dois vértices consecutivos que ele não pode se unir, não é isso? E ele também não pode se unir a ele mesmo. Então, forma 3 vértices. Por isso que a gente vai subtrair por 3. Mas a gente não está calculando de acordo com o número de lados? Sim, de acordo com o número de lados. Mas prestem bem atenção. O número de vértices de um polígono vai ser sempre igual ao número de lados. 4 lados, 4 vértices. 5 lados, 5 vértices. 3 lados, 3 vértices. E assim sucessivamente.
Entenderam? Vamos agora para o próximo ponto. Próximo ponto vai ser as diagonais totais. Quero saber todas as diagonais de um polígono. Como é que eu faço? Precisa toda vez a gente desenhar o polígono e desenhar as diagonais? Não, não precisa. Como eu já falei para vocês. Que nem, por exemplo, a gente fez aqui no primeiro exemplo, ó. Que eu mostrei as diagonais para vocês. A gente desenhou, ok. Mas precisa toda vez a gente desenhar? Não. A gente pode calcular a partir dessa fórmula. Diagonais, que vai ser diagonais totais, que vai ser representado pelo D maiúsculo, vai ser igual número de lados vezes número de lados menos 3, dividido por 2. Por quê? Vamos já explicar. Número de lados é a quantidade de lados que tem um polígono. Número de lados menos 3 são a quantidade de diagonais que partem de um único vértice, dividido por 2. Mas por que dividido por 2? Prestem atenção. Vamos observar esse exemplo lá de cima. Não, eu vou desenhar outro exemplo aqui. Vamos lá. Aqui eu desenhei um pentágono. Temos 5 lados. Vamos agora entender por que a nossa fórmula é essa. O pentágono tem 5 lados. 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. De cada vértice vai partir, vamos lá, 5 menos 3, 2 diagonais. Vamos lá ver se é isso mesmo. Vamos escolher esse vértice aqui. Uma diagonal. Duas diagonais. Pronto. 5 lados, 5 vezes o número de lados menos 3, que vai ser 2, 10 diagonais. Mas é 10 diagonais a quantidade de diagonais desse meu polígono? Não. Por que não? Não fizemos o cálculo, era para ser 10, não era isso? Número de lados, 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. Mas por que o dividido por 2? Observem. Quando eu vou desenhar minhas diagonais, tipo, ó, daqui para cá foi uma diagonal. Se eu escolher esse vértice, novamente eu vou contar com essa diagonal, voltando, e vou fazer mais uma. Se eu for contar desse vértice, novamente eu vou contar com essa diagonal e vou desenhar mais uma. Se eu for contar desse vértice, eu vou contar novamente com essa diagonal e vou desenhar mais uma. E se vocês observaram, cada diagonal a gente contou ela 2 vezes. Por isso que no final a gente tem que dividir por 2. Entenderam? Na hora que a gente vai desenhar, uma diagonal vai de um vértice para o outro e ela é contada pelos 2 vértices. Por isso que a gente tem que dividir por 2. Então, fica o seguinte, diagonais totais vai ser igual 5 vezes 5 menos 3 é 2. Por que eu respondi primeiro o 5 menos 3? Porque ele tem prioridade. Por que prioridade? Ele está dentro do parêntese. Quando eu tenho uma operação dentro do parêntese, significa que ela precisa ser respondida primeiro. Então, ficou 5 vezes 2 dividido por 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o nosso polígono de 5 lados tem 5 diagonais. Se o meu polígono tivesse, por exemplo, 10 diagonais, vamos fazer um exemplo aqui. Preciso desenhar o polígono e desenhar as diagonais? Como eu já falei para vocês, não, é só a gente aplicar a fórmula. Diagonais totais vai ser igual ao número de lados vezes
Número de lados menos 3 dividido por 2. Diagonais totais vai ser igual 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Diagonais totais vai ser igual 10 vezes 10 menos 3, que é 7, dividido por 2. Diagonais totais vai ser igual 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2 é igual a 35. 35 diagonais. Então, é isso, gente. Para qualquer que seja o número de lados do seu polígono, você pode estar aplicando essas fórmulas. Se lhe pedir para dizer quantas diagonais partem de um único vértice, você já sabe. Número de lados menos 3. Se lhe pedirem a quantidade de diagonais totais, você também já sabe. Essa fórmula você pode aplicar em qualquer que seja o número de diagonais, tá? Ou melhor, número de lados. Número de lados vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Mas, professora, e se me disser quantas diagonais partem de um único vértice e quiser saber o número de lados, como é que eu vou fazer? Muito simples. Vamos lá, ó. Se lhe derem o número de diagonais que partem de um único vértice e quiserem saber a quantidade de lados, é só a gente inverter essa fórmula bem aqui. Número de lados menos 3 vai ser igual a diagonais. Número de lados vai ser igual. O menos 3, que estava negativo no primeiro membro, vai para o segundo membro positivo, mais 3. Então, para saber o número de lados de um polígono, se você já tiver o número de diagonais que partem de um único vértice, seria essa fórmula. Por exemplo, se você tiver um polígono que tenha 10 diagonais que partem de um único vértice, você vai fazer o quê? 10 mais 3, 13. Ele tem 13 lados. Se for um polígono que tenha 0 diagonais que partem de um único vértice, 0 mais 3, 3. Vai ser um polígono de 3 lados. Se for um polígono que tenha 59 diagonais que partem de um único vértice, 59 mais 3, 62, 62 lados. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, me chamando. Não se receiem a isso. E obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.